Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga e hoje nós estamos aqui com uma série de vídeos sobre transtorno de personalidade e o transtorno da vez é o transtorno de personalidade narcisista. Gente, nós estamos trabalhando em cima esses dias, já gravei um vídeo anterior, sobre o caso do cantor Nego do Borel e a atriz Duda Reis. Nós aproveitamos esses casos exatamente porque são de repercussão do grande público, da mídia, para a gente poder fazer uma análise, e hoje eu farei uma análise psicológica do caso. Veja, agressões verbais e físicas, violência doméstica, injúria, difamação, estupro de vulnerável, ameaças de morte, traições, que o cantor inclusive assumiu em público numa entrevista, foram 3, né? A gente vai verificar tudo isso passo a passo, informações que um disse, informação que o outro disse, a versão de cada um. Então, baseada nessas informações que está circulando em rede nacional, em programas de grande circulação e também nas redes sociais, a gente vai poder dar à luz, né, a alguns fatos e a gente vai poder fazer essa análise dentro do que a psicologia entende como relacionamento tóxico ou relacionamento abusivo. E se você está aqui, eu peço a gentileza de você curtir esse vídeo, colocar a tua opinião, o que você achou do vídeo, coloca isso no final, compartilha para o maior número de pessoas e aciona o sininho das notificações, se inscreve, porque o YouTube vai entender que vídeos como esse são necessários, importantes e vai expandir para muito mais pessoas. Gente, então vamos lá. Duda Reis confessou numa entrevista de um programa televisivo que você conhece muito bem, um programa de grande circulação nesse domingo passado, que ela sofreu durante esse relacionamento de anorexia, síndrome do pânico e depressão. Gente, essas são 3 das enfermidades que num relacionamento narcisista, isto é, uma vítima e um abusador, a vítima ela passa a desenvolver enfermidades emocionais, mentais, físicas, e portanto, essas 3 que eu citei, elas são enfermidades causadas por relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque a vítima, ela fica num estado, de fato, de destruição, sabe? Ela sente o emocional dela, o psicológico dela destruído, despedaçado. Então, o sistema imunológico dela baixa, as defesas dela ficam muito fragilizadas e ela passa a manifestar esse e muitos outros tipos de enfermidade. Inclusive nós temos um vídeo só sobre isso para que você entenda melhor. Outra acusação de Duda Reis é que ela sofreu de ameaças, tá? Ameaças de morte, inclusive contra a vida dela e contra a vida da família dela. E isso fez com que ela realmente ficasse apavorada. E o que a gente pode dizer, gente, é que narcisistas, eles realmente, para não serem desmascarados de forma alguma, eles fazem ameaças cruéis, perigosas, surreais. Quer dizer, você nem imagina que aquela pessoa que você se relacionou durante 2 anos, 3 anos, como é o caso dele, né, e dela, você não imagina que de tanto amor que você imaginava receber, de um relacionamento que tinha N coisas boas, agora você está sendo isolada da família. Por quê? Porque o abusador, né, o narcisista, ele não quer de forma alguma que a máscara dele caia. Ele não quer ver o seu rosto verdadeiro aparecer, porque narcisistas são personagens. E veja, a Duda Reis, informações dela mesma, tá? Ela compartilhou muitos dos abusos, dos maus tratos com os pais. O pai dela, inclusive, foi várias vezes nas redes sociais, e a mãe também, para falar sobre isso, que a filha precisava de socorro, que a filha precisava de ajuda, mas que ela estava distante deles, ela estava isolada deles. Bom, a gente sabe também que esse isolamento se deu por conta dela mesma, né? Ela se afastou para poder vivenciar a relação. Mas, obviamente, esse isolamento aí, quando é de um narcisista, ele vem permeado de ameaças. E ele vem permeado de ameaças para que exatamente a vítima ceda aos desmandos, às vontades do abusador, que ela fique refém da relação. E quando ela se afasta, ela se isola da família, como é que ela se sente? Ela se sente acuada, insegura,
temerosa, e a vida dela passa a girar em torno desse abusador, que tem muito mais controle, poder, e aí, gente, realmente os abusos vão ser cada vez mais piores. E veja novamente o que eu disse. Os pais dela se manifestaram várias vezes, inclusive em postagens dela, né? E também nas próprias redes sociais deles. Uma outra informação é que o romance, ele iniciou em fevereiro de 2019 e ele terminou de vez em dezembro de 2020. E o que a gente percebe aí? Relacionamentos com narcisistas, eles têm descartes ao longo do relacionamento e depois tem um descarte final. Houve um término anterior a esse, né? Assim como várias brigas, tratamento de silêncio, desvalorização e tudo mais, triangulação que a gente vai já falar. Veja, então o descarte, ele faz parte do relacionamento e ele é a cartada final do abusador. E também tem o efeito ioiô, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que tenha o descarte final. Além disso, o relacionamento ele é de altos e baixos, criando uma verdadeira gangorra emocional, com muita dor e sofrimento da vítima e com muito abuso por parte do narcisista. Uma outra coisa, só voltando na parte do isolamento, né, da vítima em relação à família, é muito importante a gente lembrar que abusadores, né, que narcisistas, eles fazem exatamente isso. Eles tiram a vítima do convívio familiar e de amigos próximos, confiáveis, que de fato querem o bem da vítima. Para quê? Para aquilo que eu já falei, vou intensificar, para que a manipulação seja ainda maior, que o poder que ele tenha sobre ela, né, ele reina naquela relação, ele controla. Então esse poder, ele cria dimensões muito maiores e perigosas. E quando acontece esse isolamento, o pai da Duda Reis, né, a mãe dela também, vai para as redes sociais fazer um apelo, dizer que a filha está sendo abusada. Bom, a gente também sabe que a Duda Reis grava um story e ela desmente tudo, né, nesse story, deixando os pais desacreditados por algumas pessoas. Só que atualmente, depois que aconteceu o rompimento final, que foi agora em dezembro de 2020, e nesse mês de janeiro a Duda Reis vem, né, vai ao Fantástico, vem até as redes nacionais e diz que ela sim fez aquele depoimento, negando todas as agressões, negando todos os maus tratos, mas que ela fez sob forte ameaça. Então ela disse que ficava sentada numa cadeira gravando e o cantor Nego do Borel ficava aos gritos dizendo o que ela tinha que dizer, o que ela tinha que desmentir, e ela desmentiu tudo a partir dessas ameaças, né? Tem até uma leitura que é feita das microexpressões da Duda Reis por um colega de trabalho, né, que é o Ricardo Ventura, onde ele mostra os olhos arregalados dela, né, que isso representa medo. Então ele vai mostrando passo a passo o semblante dela e comprova, através desse estudo, dessa análise das microimpressões faciais, de que ela estava realmente acuada, de que ela estava apavorada, de que ela estava falando aquilo ali através da sua voz, expressando verbalmente, mas o corpo dava uma mensagem totalmente contrária, de medo, de pavor, de pânico, de que ela não estava fazendo aquilo ali de uma forma natural, e sim, ela estava sendo obrigada por alguém. E aí ela relata no seu depoimento de que ela foi obrigada pelo companheiro Nego do Borel. Qual a análise que a gente faz disso? Narcisistas são extremamente preocupados com a sua imagem. Então eles querem passar uma imagem impecável, de bons moços, de boas moças, né? Sempre que eu falar de alguma coisa, gente, para narcisistas, eu tô falando para homens e para mulheres, tá certo? Então eles não querem que a máscara caia, eles se preocupam com a sua imagem, eles querem ter uma imagem limpa, ilibada, correta, perfeita. E veja, nesse caso é um artista, né? É um cantor. E é lógico que se a imagem dele ficar arranhada,
ele vai perder patrocínios, como já aconteceu, ele vai perder shows, né? Os shows passam a ser cancelados, ele vai perder credibilidade, ele vai perder seguidores, como a gente já viu em outros casos com famosos. Portanto, obviamente, ele vai se defender e vai desmentir tudo, colocando a vítima numa posição de louca, de alucinada, de mentirosa. E isso também faz parte da atitude de um narcisista diante da sua vítima. Duda Reis também relata que o cantor Nego do Borel mostrava para ela, quando eles estavam passeando ou em algum lugar, mostrava mulheres bonitas, admirava, elogiava essas mulheres. E ela ficava com muito ciúme, e ela ficava realmente muito mal, triste, né? Ela ficava incomodada, óbvio. Qual é a mulher que o seu companheiro fica olhando para outra, admirando, elogiando, não vai ficar dessa forma? E isso, num abuso narcisista, tem um nome, é triangulação, onde o abusador, ele de fato coloca uma terceira pessoa na relação para causar o quê? Insegurança para a vítima e para que ela se esforce cada vez mais em agradá-lo, em ser mais bonita, mais arrumada, em se tornar ainda melhor para ele. Por quê? Porque ele mostra que existem outras mulheres, existe uma concorrência que a partir disso, a qualquer momento, ela pode perder para essas pessoas. Ela, no desespero, para não perder o companheiro, ela vai se desdobrar, sendo que nada disso vai valer a pena, porque triangulação é mais uma etapa do abuso narcisista para que este abusador tenha controle e faça ainda abusos mais cruéis, terríveis, de humilhar a vítima, invalidar, acabar com a autoestima dela, a autoconfiança, torná-la despersonalizada, mostrar que ela nem é tão bonita assim e que existem outras mulheres mais bonitas, mais inteligentes e melhores que ela. Duda Reis relata que houve agressões por parte do cantor Nego do Borel no dia do aniversário dele, onde tinham várias pessoas que testemunharam palavras dela. E aí a gente traz de novo mais uma análise. Narcisistas, né? Eles costumam fazer o show deles diante de várias pessoas para demonstrarem o quê? Poder. Para demonstrarem o quê? Mapearem o seu lugar, como eles são importantes, eles são poderosos e como eles são extremamente ciumentos porque são inseguros, na verdade toda a arrogância que eles demonstram, toda a vaidade, toda a empáfia, todo o sentimento de grandiosidade de ser melhor que os outros, né? A gente sabe que o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, mapeia isso. Na verdade, por trás disso tem uma tremenda insegurança, uma autoestima comprometida e ele então tem crises de ciúme e passa a ser agressivo e violento com as suas vítimas. E nas festas, né, seja de aniversário, Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim, qualquer evento, comemoração maior, onde pessoas estão reunidas, amigos, familiares, ele dá esse show para mostrar quem manda e para humilhar a sua vítima. Duda Reis também relata que ao se sentir contrariado, Nego do Borel quebrava coisas, esmurrava paredes. E, segundo Duda Reis, ele fazia isso para não quebrar a cara dela. Mais uma vez a ameaça, né, gente? Mais uma vez, olha, se você não fizer o que eu quero, você vai sofrer as consequências disso. E aí demonstra aquele ataque de fúria, né, que o narcisista tem muito bem mapeado. Quem é vítima de narcisista sabe disso, porque a vítima vivencia isso durante toda a relação. Saiu do bombardeio de amor, que é a primeira etapa do abuso narcisista, onde ele é romântico, onde ele é carinhoso, onde ele é generoso, onde ele é maravilhoso. As etapas que vêm posteriores são etapas somente para acabar com o emocional, com a autoestima e a autoconfiança da vítima. Então, quando ele quebra coisas e diz, eu tô quebrando isso aqui para não quebrar a sua cara, ele tá infringindo medo, pânico, terror, para que ela cumpra as ordens dele, para que ela siga a cartilha dele, para que ela faça exatamente o que ele espera que ela faça, não saia do trilho, e aí sim, a nossa relação vai ser permanente, vai durar, vai ser maravilhosa, mas você tem que fazer o que eu quero. E mesmo ela fazendo, pasmem, ainda assim a relação não é maravilhosa, não é perfeita, não é saudável e a vítima não é feliz.
E uma das agressões físicas, inclusive, gente, além de pegar aqui no braço com força, deixando marcas, né, informações dela, ele assume que pegou no braço, mas não foi com tanta força assim. Então veja que ele assume algumas coisas e nega outras. Isso também é típico de um narcisista, que é falar meias verdades. Quando eu afirmo meias verdades, o que acontece? Isso é uma técnica de manipulação. Eu afirmo, confirmo algumas coisas e nego outras. E aí o que acontece na cabeça das pessoas que escutam? Ficam confusas. Algumas dizem, não, mas o cara está sendo sincero, ele pegou no braço dela, só que ela está exagerando. Então veja, ele deixa as pessoas em dúvida para que elas próprias possam fazer a sua avaliação. E obviamente, né, gente, uma pessoa que é segurada pelo braço ou recebe chutes, pontapés, como ela falou, como é que essa pessoa fica? Aterrorizada. Gente, quem apanhou de um abusador sabe o trauma que isso causa. É algo que não se esquece. É algo que você leva para o resto da vida. Porque, gente, isso é ferir a autoestima. O seu físico é ferir a sua alma. E, obviamente, a pessoa vai se sentir com medo, insegura, ansiosa, e isso pode sim causar o que ela citou: depressão, síndrome do pânico e anorexia, inclusive. Por quê? Porque ela fica muito fragilizada e ela não tem mesmo nem vontade mais, né, de se arrumar, de se produzir. A depressão traz isso, a anorexia traz isso, que é aquela insegurança que eu tenho de mim, do meu corpo, da minha vida, das minhas atitudes, da minha postura. Então eu vou me invalidando, eu vou perdendo a minha identidade. A depressão, por exemplo, causa uma tristeza extrema, em que eu não tenho muitas vezes nem vontade de sair da cama, né? A anorexia, muitas pessoas se olham no espelho e veem o seu corpo com outra percepção, totalmente distorcida, diferente da que ele é, tá certo? Assim como a síndrome do pânico traz um terror de qualquer coisa, até mesmo de sair na rua, de falar com o estranho, de se comunicar, de se mostrar, de entrar numa conversa mesmo com familiares. Gente, a gente teria muito mais do que falar, mas eu vou precisar reduzir, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E o meu público, né, pelo que eu conheço, gosta de vídeos mais curtos. Então, gente, já estamos indo para a finalização desse vídeo, para ele não ficar muito grande. Vou fazer outros que deem continuidade, é uma análise psicológica, mas eu quero citar o último caso, que é de uma outra ex-namorada dele, que disse que foi vítima de quê? De tentativa de feminicídio, enforcamento com o carregador do celular. E ela relata que ele, de fato, era muito ciumento, tinha ataques de fúria. Narcisistas, gente, eles querem demonstrar poder através também de agressões físicas. Adriana, então que conclusões nós podemos tirar a partir de todas essas informações que você elencou e que você colocou à luz sobre elas, né? Do que isso representa? Representa características de narcisistas dentro de um relacionamento tóxico, tá certo? Então o que eu posso afirmar, obviamente, é que é uma relação tóxica, é que é uma relação abusiva. Adriana, você pode afirmar que ele é um narcisista? Não, eu não posso, porque para afirmar que alguém é narcisista, você já sabe disso, se você me acompanha, é necessário um acompanhamento dessa pessoa. E aí a gente faz um laudo, né? Esse laudo é feito por um psicólogo, psicóloga ou psiquiatra, atestando de fato que esse abusador é um narcisista. E tem um vídeo só sobre isso, então dá uma olhada e você vai entender melhor sobre o narcisismo a partir da ciência, a partir de um manual elaborado, que é o DSM-5, a sua última versão, pela Associação de Psiquiatria Americana. Agora, gente, se é um caso de narcisismo ou não, isso é irrelevante, porque aconteceram os abusos. Tá? E se aconteceram os abusos, não tem por que a vítima permanecer na relação. E é esse o recado que eu dou para os meus seguidores, para as minhas seguidoras. Se você está vendo que é uma relação abusiva, não permaneça. Faça de fato o que precisa ser feito, vire as costas e vá embora. Eu sei que não é fácil, mas você se fortalece através desses vídeos, busque apoio psicológico, né? Um profissional que possa te ajudar nisso, compartilhe, não se isole, não se cale,
E quando você começa a se fortalecer a partir do contato zero, que é o distanciamento total do abusador, total, onde você bloqueia ele em tudo, você não mais vai receber ligações dele, atender, né? Receber você vai, mas não vai atender. Você não vai mais falar com ele pelas redes sociais, nem pelo WhatsApp. Enfim, também tem um vídeo só sobre isso. Contato zero. Tem 2 vídeos. Procura aí que você vai entender melhor. Enfim, o que mais importa é isso, gente. Você tá numa relação abusiva, você precisa tomar medidas, assumir a autorresponsabilidade. Porque vítima, gente, a Duda Reis, ela é vítima. Tem gente, né, que nas redes sociais tá demonizando essa garota. Claro que ela também tem alguns problemas, que a gente vai falar isso em outro vídeo, né? As pessoas perguntam assim, por que se ela tinha consciência do abuso, por que ela se manteve tanto tempo na relação? Vai ter um vídeo só sobre isso. Mas independente que ela tivesse consciência, percebesse o abuso, se ela se manteve na relação, não quer dizer que ela não seja vítima. Ela é vítima. Porém, a vítima nesse estado precisa assumir o quê? A autorresponsabilidade. Mas somente quando tem condições para isso. Tem pessoas inteligentes, tem pessoas maduras, tem pessoas sensacionais, mulheres bem-sucedidas, homens bem-sucedidos, enfim. Tem pessoas que são extremamente... pessoas assim que você olha, pessoas ditas normais, né? Pessoas que têm uma vida independente, que se suprem, mas que caem nessa esparrela e não conseguem sair fácil. E eu recebo muitas vítimas de narcisistas, de abusadores nesse estado. Aí é todo um trabalho, né, gente, de autoconhecimento, mergulho em si mesmo, reconstrução da autoestima, reconstrução da autoconfiança, e tudo é num processo lento e gradual, porém extremamente efetivo, para que a vítima, primeiro, tome consciência do abuso e tome o quê? Uma decisão de, ao invés de focar no abusador, passar a focar nela mesma, para cuidar dela mesma, se acolher e poder de fato cuidar da sua saúde emocional. E não é fácil. Então é muito fácil as pessoas acusarem a Duda Reis ou qualquer outra vítima, é muito fácil jogar pedra na Geni, né? Mas não é bem assim. Se você não sentiu isso na pele, você não sabe o que você está falando. Se você está falando isso, você não é uma vítima, tá certo? E se você é uma vítima e está falando isso, então eu sinto muito, mas você não tem conhecimento profundo do que é um abuso como este, nessa dimensão, feito por um narcisista. É um condicionamento terrível, é uma manipulação pesada, onde deixa a vítima sem condições de sair. Mas eu vou detalhar isso melhor no próximo vídeo. E algumas pessoas, inclusive nos comentários do vídeo, né, que eu fiz, desse vídeo sobre a Duda Reis e o Nego do Borel, o vídeo anterior, que está tendo milhares de visualizações, né? No primeiro dia já teve mais de 2.000 visualizações, hoje está com quase 5.000 visualizações no segundo dia. Então, veja, algumas pessoas disseram, Adriana, mas essa menina é problemática. Veja, essa menina, ela tem problemas sim. Essa menina ou essa mulher, como você quiser falar. Certamente o que eu já posso afirmar é que ela tem autoestima comprometida, é que ela tem um problema sério de codependência e mais, que ela veio também de uma família disfuncional. Mas tudo isso nós vamos falar no próximo vídeo. Então, tá imperdível, eu estou preparando com muito critério, com muito esmero e aguardo você nesse próximo vídeo. E agora, se você gostou desse vídeo, então curte, dá a sua opinião, dá o seu depoimento, compartilha para o maior número de pessoas. Gente, essas informações são muito valiosas e podem salvar vidas. Tem depoimentos aqui no YouTube de pessoas que dizem, Adriana, depois que eu passei a assistir vídeos sobre o assunto e assistir aos seus vídeos, eu tenho reconstruído a minha história, eu tenho repaginado, eu tenho traçado uma nova jornada, eu tenho conseguido superar esse abuso terrível, cruel, e que, gente, só quem vive sabe o que a gente está falando. Tá legal? Te espero no próximo vídeo. Grata pela sua atenção. E não podemos deixar de dar o nosso uhul, que representa o quê? Força, energia, reconexão e superação. Tá legal, pessoal? Beijo grande! Uhul!